Olá, saudações, nação Red Devils! Sejam todos muito bem-vindos ao canal ManUTBR. O Manchester United conseguiu um importante resultado, empate em 2-2 com o Liverpool fora de casa e quase conseguiu sair de Anfield com os 3 pontos. Vamos analisar como foi esse time do Manchester United escalado pelo técnico Ruben Amorim. Depois de uma semana cheia de treinamentos, nós podemos ver um time mais organizado, mais com a cara do treinador. Antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você, se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Considere também fazer parte do nosso clube de membros. É só você escolher uma das 3 modalidades que estão à sua disposição. Você também pode participar do nosso grupo VIP no WhatsApp. É só você escanear o QR Code na tela ou acessar o link que está na descrição do vídeo. Além disso, você pode acessar a loja ManUTBR, onde você pode encontrar moda masculina, feminina e também como camisetas, gorros, canecas, tem muitos produtos ManUTBR, é só você acessar manutbr.com/loja. Vamos lá, queridos, vamos falar então sobre o Manchester United, o empate 2-2 contra a equipe do Liverpool. Claro que ficamos frustrados no final, porque poderia ter sido uma vitória, poderíamos ter saído com os 3 pontos, porque nós tivemos a bola no jogo no pé do Harry Maguire. Mas enfim, eu acho que de tudo a gente colhe muitos frutos dessa partida diante da equipe do Liverpool. Todo mundo estava esperando o esculacho, todo mundo estava esperando que o Liverpool fosse passar por cima do Manchester United, mas não foi o que aconteceu. As coisas se resolvem dentro do campo. E até mesmo os próprios jogadores do Liverpool, em entrevista após a partida, falaram que não conseguiram controlar o jogo da maneira como eles queriam. E realmente foi o que aconteceu. O jogo teve mais sob controle do Manchester United do que propriamente da equipe do Liverpool. Isso se explica em vários detalhes. Por exemplo, o Manchester United é um time que gosta de entregar a bola para o adversário. Mas quando tem a bola, tem jogadores com qualidade e tem jogadores que sabem o que fazer com a bola. Mas o que faltava? Faltava os jogadores entenderem o posicionamento, o que cada jogador precisava fazer dentro do campo. O nosso time ainda estava viciado com os movimentos do antigo treinador, do Erik ten Hag, que tinha aquela linha de 4 defensores, tinham 2 jogadores à frente deles, mais os 3 meias, juntamente com o centroavante. A mudança tática do técnico Ruben Amorim, ela é gritante, ela é da água pro vinho, porque sai de uma linha com 4 defensores e passa para uma linha com 3 defensores, e isso, para funcionar, a gente precisa ter um time extremamente compactado. Nas redes sociais circulou aí um print feito pela própria Premier League em relação a uma análise num curto espaço de tempo, no jogo contra o Newcastle e no jogo diante da equipe do Liverpool. Posicionamento médio, o time compactado do Manchester United no jogo contra a equipe do Newcastle, mas o resultado acabou não vindo. E no time compactado no jogo contra a equipe do Liverpool e o resultado vindo. E uma semana de diferença entre os 2 jogos. O jogo contra a equipe do Newcastle foi no dia 30 de dezembro e o jogo contra a equipe do Liverpool foi no último domingo. Nesse período, o técnico Ruben Amorim teve uma semana inteira de treinamentos e ele conseguiu fazer ajustes extremamente importantes para o time funcionar e para o esquema dele aparecer. A gente ficou muito tempo discutindo se realmente o esquema era esse, se realmente o treinador era esse, e a gente viu que com tempo de trabalho as coisas tendem a funcionar com o técnico Ruben Amorim. Claro que os jogadores estavam aí praticamente 3 temporadas jogando com o mesmo esquema, então para conseguir fazer essa mudança demanda tempo, e tempo é uma coisa que o Manchester United não tem. São jogos acima de jogos. O Manchester United há pouco se livrou da Copa da Liga Inglesa. Claro, é competição, é taça, é título, é taça no armário, é comemoração, é premiação. Tudo bem, mas nós já conquistamos a Copa da Liga recentemente. E é um torneio que não leva a lugar nenhum. Você não vai para a Liga dos Campeões, você não vai para a Conference League, você não vai para a Liga Europa, você não vai para lugar nenhum. Então,
dá para abrir mão da Copa da Liga. É um torneio que hoje é só para inflacionar, só para encher o calendário e não serve para absolutamente nada no nosso calendário. Então, a gente perdeu a Copa da Liga Inglesa, mas a gente ganhou tempo. Isso era o mais importante que a gente precisava fazer, ganhar tempo para treinar. Então, a diferença ela é gritante. Como vocês podem ver aí nas imagens, a gente vê o posicionamento médio do jogo contra a equipe do Newcastle e o posicionamento médio do jogo contra a equipe do Liverpool. As mudanças, elas não são grandes, mas a gente vê um time mais compactado. E o que acontece? São as movimentações, as ocupações de espaços. Quando o jogador sai, o outro tem que cobrir. Vamos começar então, né, com as análises individuais. Para o sistema funcionar, os jogadores individualmente eles precisam estar dentro de uma sincronia. Vamos começar com o De Ligt. Vocês verem aí o posicionamento médio do De Ligt, o que ele acompanhou, né, você vê que ele tem uma área limitada. Então ele não se movimenta muito fora dessa área. Né? Então não abre o espaço para o adversário. Por mais que o De Ligt tenha sido o pior do nosso sistema defensivo, ele não abre espaço para os adversários. Isso que ele teve contra ele o Robertson e também o Luiz Dias, que aliás os dois fizeram uma partida muito abaixo pelo lado do Liverpool. Mas aí é problema deles. Do nosso lado, o De Ligt, por mais que seja um zagueiro pesado, grandalhão, que tenha muita dificuldade na movimentação, ele no embate físico, ele costuma ir muito bem. Então ele costuma utilizar muito bem o corpo para fazer essas proteções. Apesar dele ter cometido um pênalti extremamente infantil, em que ele abre o braço, uma movimentação totalmente antinatural, e ele acaba cometendo o pênalti para o time do Liverpool. A segunda foto é do Harry Maguire, né, o jogador da sobra, e o Harry Maguire é aquele cara que quando quando a bola está do lado, ele sai para fazer a cobertura. Se a bola está do lado esquerdo da nossa defesa, do lado direito do time ofensivo, portanto, no setor do Lisandro Martinez, ele costuma sair para fazer essa cobertura. Assim vale quando o De Ligt está sendo confrontado do outro lado. O Maguire também, ele acaba tomando essa posição e fazendo a cobertura. Então tá aí o posicionamento médio, o mapa de calor do Harry Maguire nesse jogo diante da equipe do Liverpool. Na terceira foto, nós vemos aí um importante jogador da partida, que é o Lisandro Martinez. E aí o posicionamento médio do Lisandro Martinez. O Lisandro Martinez, ele nos últimos jogos, ele vinha tentando compensar alguns buracos dos outros setores com a velocidade dele, né? Com a possibilidade de chegar forte, com a combatividade dele, mas ele estava descobrindo o setor dele, aonde ele deveria ficar. Rubem Amorim conserta isso. O Lisandro Martinez pouco subiu ao ataque e subiu quando ele estava coberto, quando ele poderia subir e ser o elemento surpresa, que foi justamente no momento do gol. No momento do gol em que o Manchester United está sem a bola, mas consegue fazer uma pressão no Liverpool, retoma essa bola e o Liverpool não está esperando esse elemento surpresa, não está esperando alguém de trás para ter superioridade numérica lá na frente. Então, o Martinez, ele ultrapassa a linha da bola, ele tabela ali com o Bruno Fernandes e passa para receber. Com isso, a gente vê o Ugarte fazendo voltando e vê também o Dalot recuando para a linha do meio-campo, para quando, em acaso a gente perdesse a bola, a gente não ficar desguarnecido e dar tempo também para o Lisandro Martinez retornar e retomar a sua posição. Então a gente vê o Lisandro Martinez mais preso e saindo na boa, e saindo quando ele tem que sair, e sair para ser letal. E foi o que aconteceu com o gol que ele acabou marcando, diga-se de passagem, um bonito gol marcado pelo Lisandro Martinez. E aqui a foto 4 vai gerar um pouco de discórdia, mas a gente precisa fazer essa análise que é em relação a Diogo Dalot. Muita gente critica muito o Diogo Dalot, por ele ser um jogador que, por vezes, ele tenta fazer coisas que ele não sabe, que não é da capacidade dele, e, por vezes, o elo
mais fraco do sistema defensivo do Manchester United, ele acaba arrebentando e aí o time como um todo não funciona, mas a partida de Diogo Dalot contra o Liverpool é uma partida sublime, é uma partida espetacular, tanto ofensivamente, que ele gera muito jogo, ele cria muita oportunidade, ele tem finalização que o Alisson faz defesa, ele tem finalização que o Van Dijk bloqueia, ele tem também cruzamento para o Amad Diallo no primeiro tempo, que acaba desperdiçando o gol. Então, a participação ofensiva do Dalot, ela foi muito importante. E a participação ofensiva tem muita ligação com a participação defensiva, porque acabou inibindo as subidas do Alexander-Arnold. O Alexander-Arnold, a gente sabe que é um jogador extremamente ofensivo. E esse jogo combinativo dele com o Mo Salah acaba gerando sempre muitos problemas para o time adversário. O Manchester United fechou todas essas vias de ataque da equipe do Liverpool. O Liverpool não teve chances de atacar pelo lado direito, não teve chances de atacar pelo meio. Por vezes a gente via o Arnold tentando, né, fazer essa diagonal, tentando fazer esse facão, tentando entrar pelo meio e encontrava sempre um bloqueio. Então a gente viu o Diogo Dalot fazendo muito isso. Então o Alexander-Arnold não conseguiu atacar e o Dalot, né, teve todo esse espaço para conseguir atacar e utilizar muito as costas do Alexander-Arnold, que passou a ser um zagueiro marcador, e a gente sabe que o Arnold marcando, ele é muito mal, ele não consegue ir bem marcando, então a gente conseguiu aproveitar muito bem. O Dalot teve muito boa leitura desse espaço defensivo. E aí, um dos melhores jogadores, talvez o melhor jogador da partida, foi o Manuel Ugarte. Mas você pode ver que ele não tem uma posição fixa. O Manuel Ugarte, ele acabou andando por todas as partes do campo. Ele acabou tendo aí, cobrindo maior parte de campo, mas sempre combatendo a bola. Ele não é aquele volante que se posiciona e espera o adversário atacar. Pelo contrário, o Manuel Ugarte foi um volante extremamente combativo. Foi um volante extremamente pegador. Aonde estava a bola, o Diogo Dalot estava indo para ela, sempre tentando atrapalhar o adversário e, por vezes, conseguindo tomar a bola. E quando a bola chegava no pé dele, ele sempre conseguia arranjar uma alternativa para o Manchester United ficar com a bola. Em alguns momentos, a gente teve a possibilidade de ficar com a bola e aí, por um desajuste ali de posicionamento, quem deveria estar subindo não foi e a gente acabava perdendo essa bola. Mas, de resto, o time defensivamente se comportou muito bem. E aqui, o último jogador aqui que a gente tem que analisar, que é um jogador que teoricamente teria que fazer parte da nossa parte ofensiva, né, do nosso setor ofensivo, mas ele teve uma função muito interessante. No primeiro tempo, um pouco mais tímido, mas no segundo tempo, world class. Bruno Fernandes, por muitos criticado, mas ele é um jogador extremamente importante, inteligente e que sabe o que fazer quando está com a bola. Era isso, precisava de um time ajustado, precisava de um time entendendo aquilo que precisa fazer em campo. Bruno Fernandes teve algumas decisões erradas no primeiro tempo, que ele teve a bola e teve a oportunidade de escolher o passe, ele acabou tomando a decisão errada, mas no segundo tempo todas as decisões do Bruno Fernandes foram corretas, foram acertadas, a começar pelo passe para o gol do Lisandro Martínez, em que ele recebe a bola do defensor argentino, ele ameaça o chute, ele induz o time do Liverpool a sair e no momento certo ele dá o passe. O Lisandro consegue fazer muito bem a leitura, invade a área, solta a pancada e faz o gol do Manchester United, abrindo o placar contra a equipe do Liverpool. Então, Bruno Fernandes, como vocês podem ver aí no mapa, ele sempre da ponta esquerda. Ele sempre na ponta esquerda em diagonal. Ele sempre jogou pelo lado esquerdo. Por quê? Porque era onde estava dando o jogo. Era onde o Liverpool era mais frágil defensivamente. Era onde o Liverpool não tinha tanta gente para marcar, né? O Gravenberch, ele fechava o lado direito com o Marçal e também com o Robertson. E o McAllister, que era o jogador que era para fazer essa cobertura, Alexander-Arnold, ao lado direito, o jogador estava completamente perdido, não sabia o que fazer. Então, o Bruno Fernandes se sentiu confortável em atuar juntamente ali com o Lisandro e juntamente com o Dalot. Funcionou muito bem. O Manchester United conseguiu gerar muito problema
para o time do Liverpool partindo desse lado. E quem pensava que seria um jogo de massacre, seria um atropelo, seria um esculacho por parte da equipe do Liverpool, saiu, né, muito decepcionado com o Liverpool e saiu muito esperançoso com aquilo que o Manchester United pode apresentar. E, obviamente, fica aqui o trabalho do técnico Rubem Amorim. De uma semana, foi uma semana que ele teve de treinamento. Ele teve aí, se não me engano, 3 sessões de treinamento, a gente já viu uma mudança gritante. Nos outros jogos, na prévia dos jogos, ele teve apenas meia sessão de treinamento, recuperação dos jogadores e trabalho no vídeo. Meu amigo, você tem que colocar o jogador para uma mudança tão significativa de posicionamento, de esquema, de entendimento de movimentação, você precisa colocar os bonecos no campo. Você precisa colocar o jogador no campo com o quadro e explicar didaticamente e na prática o que os jogadores precisam fazer dentro de campo para cada movimentação. Então, o Rubem Amorim teve essa semana completa de treinamentos e a gente viu um Manchester United completamente diferente do jogo contra o Newcastle e do jogo contra o Liverpool. O nível ainda maior. O Liverpool tem jogadores melhores, é o líder do campeonato inglês. Não que o time do Newcastle não seja um time bom, mas é um time... O Liverpool é um time muito melhor e é um time que vem jogando junto há muito mais tempo. O técnico mudou, mas a filosofia continua sendo a mesma. Então, o Manchester United enfrenta um time muito mais forte e consegue se sair muito bem. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, análise do individual, análise do time do Manchester United nesse duelo contra a equipe do Liverpool. Se inscreva no canal, ativa aí as notificações clicando no sino, deixe o like de vocês, comentem, compartilhe, traga mais torcedores Red Devil aqui para o nosso canal. Lembrando que você pode fazer parte do nosso clube de membros, é só você clicar no botão Seja Membro, são 3 modalidades, você tem acesso antecipado aos conteúdos produzidos aqui pela equipe Mano TDBR, você tem desconto à nossa loja e você também pode participar das nossas lives. Considere também fazer parte do nosso grupo VIP, a maior comunidade de torcedores do Manchester United no WhatsApp. Vocês sempre pedem, cadê o WhatsApp? Quero um grupo no WhatsApp, quero um grupo no WhatsApp. Então tem grupo no WhatsApp, é só você escanear esse QR Code que está na tela ou acessar manutdbr.com/grupo VIP. E você também pode acessar a nossa loja ManuTDBR, camisetas, gorros, canecas, linha masculina, feminina e infantil. Você encontra na loja ManuTDBR, com várias camisetas dos nossos ícones, dos nossos ídolos do Manchester United, com charges aí. Então tá muito legal a nossa loja. Acesse manutdbr.com/loja. Quem faz parte do grupo VIP e quem também é membro do nosso canal do YouTube tem desconto na loja. Então faça parte aí dos 3 programas para você usufruir os descontos na nossa loja. Valeu, pessoal. Forte abraço e até a próxima. Tchau.